Tem alguém da classe 4 ou representante da classe 4 presente? Além do Sérgio, tem representação? Não? Sérgio já está. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Jorge José, que é administrador judicial, nomeado no processo de recuperação judicial da Norcom
Sociedade Nordestina de Construções. Nós vamos dar início hoje à nossa Assembleia de Credores. A informação de todos, nós vamos só verificar o quórum presente a título de informação, mas a Assembleia ela será instaurada independente de quórum, né? Que hoje é a nossa segunda convocação. Iniciando os trabalhos, então, primeiro nós temos que nomear o secretário. O doutor Adriano vai fazer a ata. Alguém se opõe ao doutor Adriano confeccionar a ata? Pode ser qualquer pessoa, se quiser. Ok. Também informar a todos os senhores que a nossa Assembleia será gravada. Nós temos uma câmera aqui que grava a equipe e também a votação, e outra aqui à frente, e depois ela estará disponível no link da Brasil Expert e também isso no YouTube, né? E no meu canal no YouTube da Administração Judicial também estará disponível quem quiser assistir depois. Então nós temos o quórum de 31,25% na classe 1, 53,05% na classe 3 e 43,11% na classe 4. Então, dando início aos trabalhos, declaro aberto a Assembleia Geral de Credores do processo de recuperação judicial da Norcom Sociedade Nordestina de Construções, Sociedade Anônima. Então, primeiro nós vamos fazer uma apresentação aqui. Apresentação bem simples, só dizendo qual é o rito. Então a gente começa com a apresentação da empresa, ela vai apresentar o plano, forma de pagamento, né? E eu solicito aos senhores que não interrompam, anotem qualquer dúvida, ao final poderão sanar as suas dúvidas, né, com a empresa. Esse tempo será mais ou menos de 15 minutos, que é o tempo que a gente tem aqui de apresentação, e depois mais 10 minutos para sanar qualquer dúvida. É importante que sanem suas dúvidas sem problema nenhum. Próximo. Terminada a apresentação da empresa, nós vamos para a deliberação, vamos votar. Aqui à frente nós temos 4 tablets e tem aqui um leitor de QR Code. A pessoa chegando aqui na frente, a nossa equipe fará a leitura do QR Code e vai abrir a tela de votação. Você pode votar aprovando, reprovando ou abstenção. Quem representa, por exemplo, 10, 15, 30, 40 pessoas, todos irão aparecer aqui. Ele pode votar individualmente para cada um ou votar de forma coletiva. Você vai votar sim ou não para todos os seus representados, ele vota dessa forma e faz a conclusão do voto. Após isso, o QR Code dele não será mais possível ser utilizado nessa votação. Então, terminada a deliberação, a gente verifica o quórum de aprovação. Se aprovado, ok, o plano está aprovado. A gente colhe a assinatura das pessoas que já deram o nome aqui para assinar a ata. E a gente adota as providências para encaminhar o juízo para homologação do plano. Caso o plano seja rejeitado em alguma das classes, nós abriremos um tempo para discussão. Vamos supor que uma classe, por exemplo, classe 1 ou a classe 3 não aprova. Nomeia-se um representante, um porta-voz daquela classe. O pessoal pode se retirar, vão discutir e trazem, o porta-voz faz essa apresentação para a empresa analisa e ela pode aceitar ou não. Se ela aceitar, vamos um novo certame, vamos votar novamente todo mundo, como determina a lei, a gente faz uma nova votação. Se aprovar o plano, seguimos em frente, encerrando a Assembleia. Próximo. Rejeição de uma ou mais classes, como eu falei, a deliberação é dentro da classe. Indicação de um porta-voz e 10 minutos comum, já tinha falado. Próximo. A empresa ela tem que aceitar essa proposta, né? Se houver alguma modificação, e ela apresenta, porque nós temos que lançar na ata essa alteração e também no plano que vai ser juntado aos autos, justamente o que foi alterado. Porque
No momento que ocorre a aprovação, a novação do crédito. Esse crédito tem que ser novado de acordo com o que está ali. Então a empresa apresenta e vamos à nova votação. Okay? Sendo aprovado, está encerrado. Então o certame, a assembleia é muito simples. Só precisa mesmo da participação dos senhores para aprovar ou rejeitar o que a empresa está propondo. Então, dando continuidade, eu vou passar a palavra aos representantes da Norcom, que farão a apresentação do plano. Tá? E peço que cada um que vier à frente se identifique, né? Até para que nós possamos lançar aqui na ata quem está falando e fique tudo registrado na forma da lei. Passo a palavra à Norcom. Se quiserem, senão pode ser. Acho que não precisa do microfone não, né? Bom dia a todos. Eu sou Milena, advogada, uma das representantes da Norcom no processo de recuperação. Eu gostaria só que vocês disponibilizassem a Apresentação da Norcom. Então, o plano de recuperação judicial da Norcom é pensado exatamente neste sentido, de equalizar, de uma forma que seja possível realizar o pagamento e a empresa se soerguer. Então, eu preciso quitar todos os débitos, mas eu preciso continuar gerando emprego, né? Gerando renda. Então, o que a gente traz é muito simples, é essa equalização do passivo. A gente vai aqui com a equipe técnica apresentar para vocês o plano, né? A gente sabe que não aprovando esse plano, o que acontece com a empresa é uma convalescimento em falência, não é o que a gente espera, e a gente gosta de sempre deixar claro que para os credores, inclusive, não é o melhor cenário. Porque a gente tem aí um débito com o fisco, né, que vem na frente de todo mundo. Então, existem outros débitos a serem pagos que vêm antes dos credores trabalhistas, né, respeitando a ordem aí que a Lei de Recuperação Judicial traz para a gente. Então, a gente conta com a colaboração dos credores, sim, para ajudar a empresa nesse momento, né? E para a gente conseguir aprovar o plano e voltar para um cenário antes de toda a crise que a empresa vem passando. Então, a gente vai delinear para vocês, a gente, como o administrador judicial falou, eu só peço para vocês, a gente vai apresentar o plano, dúvidas vão surgir, a gente só pede que vocês aguardem a gente finalizar, para a gente não ficar quebrando o raciocínio. E depois a gente abre para aqueles credores, né, que têm direito a voz e voto, poderem aí tirar suas dúvidas, tá? Eu vou chamar aqui os meninos agora. Só para finalizar, é importante frisar o interesse da empresa, né? O interesse fidedigno e sincero que a empresa tem em que o plano seja aprovado e de cumprir esse plano. Então, por isso que a gente traz um plano que, antes de tudo, é possível. Não adiantaria a gente chegar aqui com propostas, né, perfeitas, aspas, e a empresa não conseguir cumprir com isso. Então, a empresa optou pela sinceridade, pela boa fé de apresentar aos credores aquilo que realmente ela consegue dentro do seu quadro econômico, que é o que o pessoal da Perfil agora vai apresentar para vocês. Obrigada. Pode passar, vou ficar aqui. Bom dia a todos, bom dia. Meu nome é João Carlos Rio, faço parte da empresa Perfil, que é assessora financeira da Norcom nesse processo de recuperação judicial. Tá? E o que nós vamos apresentar é exatamente o plano, como está concebido neste último aditivo que foi protocolado. Aqui nós vamos ter um pouco de cuidado no sentido, inclusive, que os senhores vão ver em tela é exatamente o que está protocolado nos autos, porque como se trata
do plano efetivo de pagamento, é importante que seja dito exatamente o que está. Em alguns momentos, inclusive, o que eu vou fazer é ler especificamente o que está colocado, porque é importante que nada fuja do que está previsto, né? Na verdade, aqui no início, isso aqui é a introdução do segundo aditivo da Norcom, onde é explicado que esse segundo aditivo foi necessário ser colocado, porque a Norcom, quando iniciou seu processo de recuperação, ela tinha um plano a ser desenvolvido. E começou a trabalhar este plano durante um determinado período. Acabou vindo o período da pandemia. E esse período da pandemia, como é de conhecimento de todo mundo, alterou substancialmente tudo que se tinha previsto economicamente, não só nesse país, mas no mundo como um todo. Então, a Norcom precisou, eu falei especificamente da Norcom, mas outras empresas também, óbvio, a Norcom precisou, em primeiro lugar, esperar este tempo passar, porque os senhores sabem perfeitamente que era um momento que ninguém sabia o que ia acontecer. E, após este primeiro período, traçar um novo plano. Então, isso justifica a necessidade, o tempo decorrido e a necessidade de se construir esse segundo aditivo. Tá? Pode passar. E aqui o que eu estou dizendo é que, em termos do que foi protocolado inicialmente do plano, nós vamos tratar apenas do que foi alterado, que se refere ao plano de pagamento. Pode passar. Esse plano ele está, evidentemente, de acordo com o que preconiza a Lei de Recuperação Judicial, que é a 11.101 de 2005, tá? E onde está bem claro que o plano foi formado e formatado dentro de algumas premissas básicas, como inclusive a doutora Milena já trouxe aqui antes, que são premissas que consideram, primeiro, nós estamos falando de recuperação de empresa. Se nós estamos falando de recuperação de empresa, nós temos que considerar um plano que permita a empresa ter continuidade e perpetuidade. Então, esse é um primeiro conceito. O segundo conceito é, dentro das suas possibilidades econômicas, financeiras, etc., oferecer um plano que seja exequível e que considere também as particularidades ou as colocações de cada uma das classes de credores no que é possível. Então, por exemplo, o instrumento de recuperação judicial, apesar de ser um instrumento econômico, mas algo que é extremamente valorizado e colocado como basilar é a questão da melhor condição possível, principalmente para os credores trabalhistas. Então, nesse sentido, se busca preservar da melhor forma possível os valores em termos de pagamento e também a liquidez, na rapidez de liquidação desses créditos. Pode passar. Aqui é o que eu terminei de dizer, né? Esses itens aí que são colocados, tá? E aí eu vou ler um pouquinho. A Norcom realizará uma reestruturação e equalização do seu passivo relativo aos créditos concursais, adequando-os à sua capacidade de pagamento e como forma de levantamento dos recursos necessários para o cumprimento das obrigações desse plano, a empresa buscou. Ou seja, tudo que a empresa buscou aqui tem a ver com a vocação dela de empresa e o que ela pôde buscar em termos de negócio na situação dela. Ou seja, firmar parcerias sólidas e promissoras com empresas investidoras, atuantes e referências no ramo de construção civil, com expertise em desenvolver e administrar empreendimentos residenciais, loteamentos e imóveis comerciais, bem como busca de realização de novos negócios, buscando vender, alienar bens listados no seu land bank e prospectar novos investimentos com parcerias com novos investidores. Pode começar? Isso também é o que eu já disse, qual é o objetivo, né? Aqui está a totalidade dos créditos concursais, e isso é importante também ser dito, porque o plano, às vezes, inclusive hoje em dia, isso é algo que tem restrições, mas é importante que a empresa trabalhe condições concretas de liquidação de seus créditos, né? Que elas não sejam vinculadas a algum evento não sabido e incerto. Então, o plano de pagamento e a forma de pagar está de acordo com a capacidade de geração já verificada ou já estruturada pela empresa. Pode passar.
Bom, aqui nós entramos no capítulo de proposta de pagamento aos credores, tá? Que também é a gente diz exatamente que esse plano, como qualquer plano, ele precisa, voltando a lembrar da questão da pandemia, onde um evento aconteceu, aqui de forma contrária, o plano está montado, né? Ele trabalha com premissas sólidas, mas tem algumas situações que precisam que aconteçam para que não só o plano dê certo, como a empresa também possa assegurar sua perpetuidade. Então está aqui colocado. Há uma necessidade, evidentemente, de uma retomada de crescimento do país. Nós estamos falando de uma empresa na área de construção e a gente sabe que a área de construção depende basicamente de crescimento econômico. Pode passar. Um sucesso na implementação das ações empregadas na recuperação judicial, a conclusão da implementação do processo de reestruturação empresarial da Norcom, com as correspondentes adequações empresariais, estruturais e operacionais necessárias à otimização dos seus indicadores. Como a doutora Joana disse antes, o remédio se aplica com as necessidades de um lado e do outro. Uma empresa que passa por dificuldades precisa se reestruturar. E a Norcom está imbuída neste sentido e vem trabalhando nesse sentido. Então, o sucesso dessa ação de se reestruturar é também condição para que haja sucesso no plano, né? Volto só um pouquinho, só para eu ler o finalzinho ali, tá? A proposta de pagamento: poderão ser negociadas condições especiais para aqueles credores que, através de ações concretas, apoiem a recuperanda, no caso a Norcom, no seu processo de recuperação judicial por geração de novos créditos. Isso é uma previsão legal. Outro sim, fica desde já estabelecido que, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial, haverá renovação de todos os créditos inscritos na presente recuperação judicial, extinguindo-se por completo as obrigações originárias, bem como seus acessórios, e criando-se novas na forma do plano, pode passar, aprovado. Em consequência, a aprovação do plano importará a instituição de garantias de qualquer natureza que eventualmente incidam sobre os créditos originários. Evidentemente, nós estamos tratando de uma nova ação de dívida, ou seja, aquilo que cada um dos senhores ia receber de uma forma, que estava previsto anteriormente, vai ser pago de uma outra forma a ser aprovado aqui no plano. Tá? E aí nós entramos agora especificamente na forma de pagamento para cada classe. Tá? Começando pela classe trabalhista, classe 1. Então a classe trabalhista, é importante dizer, já partindo daquela premissa de se privilegiar no menor espaço de tempo possível o pagamento da classe trabalhista, os senhores vão ver aqui que há uma previsão de pagamento da classe trabalhista na sua integralidade no prazo de 60 dias a partir da homologação do plano. Tá? Então essa já é uma primeira situação. Caso este credor tenha valores acima de R$30.000, este valor que ultrapassa R$30.000 e até R$198.000 também vai ser pago com 60 dias, mas vai sofrer um deságio para poder equalizar dentro da capacidade de caixa da empresa. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos ali, esse deságio é de 40%. Então, se nós tivermos, por exemplo, um credor que tenha R$50.000, tá? Ele recebe R$30.000 e os 20.000 que excedem tem um deságio de 40%, ou seja, ele recebe 60% desses 20, 12.000. Então, ele vai receber 30 mais 12. Tá? Essa é a forma de pagamento até o valor de 198.000. Pode passar. E, eventualmente, né, o credor que tiver um saldo acima de 198.000, né, então, este valor acima de 198.000, aí recebe um deságio de 90%, recebe 10%. Tá? Só para o valor que ultrapassar esses R$198.000. Ok? Antes da apuração do valor dos créditos de cada credor trabalhista, deverá ser observado se houve ou se há bloqueio de valores
para a satisfação desses créditos, sendo observado, caso seja verificado o bloqueio, uma das duas situações. Pode passar? Caso o valor bloqueado tenha sido levantado pelo credor, o levantamento do valor quitará o crédito existente, deixando o credor de figurar na lista concursal. Por óbvio, né? Se o valor já foi levantado, não vai ser pago novamente. Né? E caso o valor permaneça bloqueado, o mesmo deverá ser transferido para o juízo da recuperação judicial, vai ser somado ao conjunto de recursos para ser utilizado para o pagamento aos credores de classe 1. Isso aqui, evidentemente, isso é o que eu terminei de dizer, que não haja uma duplicidade. Como nós sabemos que há uma massa de credores da parte trabalhista, por prudência, nós mantemos essa condição para que não haja nenhum tipo de injustiça nesse sentido de fazer pagamento a mais nem a menos. Tá? Então, essa é a forma de pagamento dos credores de classe 1, trabalhistas. Tá? Então, lembrando sempre para os senhores exatamente esse ponto. Todos esses valores, ou a soma desses valores dos credores, vão ser pagos no prazo de 60 dias, ou de até 60 dias, após a homologação do plano. Tá? Pode passar. Credores de classe 2. A Norcon não tem credores de classe 2, que são credores com garantia real, tá? Mas, por prudência, como o processo de recuperação judicial ele permite a possibilidade de aparecimento de credores retardatários, tá? Então, por prudência, é interessante trazer uma condição para esses credores de classe 2, caso eles venham a aparecer. Tá? Não vou me deter porque nós não temos credores de classe 2. Tá? Então, pode passar. Credores de classe 3, aí os credores quirografados. Aqui é uma necessidade de separar esses credores por valores, sempre naquele raciocínio de trabalhar os créditos, né, de uma forma mais justa possível. Então, nós temos duas subclasses na classe de quirografado. Uma de credores que tem créditos até R$52 mil, e a outra acima desse valor de R$52 mil. Credores que tenham créditos até R$52 mil vão receber o valor até 30 mil, tá? Sem nenhum deságio, no prazo de 60 dias da homologação. Condição similar àquela que nós colocamos lá para os credores trabalhistas. Tá? Caso este credor possua créditos acima de 30 mil e até 52, que é o valor que está aqui colocado, tá? Eles vão receber esta diferença com um deságio, tá, de 40%, ou seja, vão receber 60% deste valor excedente em duas parcelas anuais. Tá? Uma com 12 meses, a outra com 24 meses, sempre da homologação do plano. Essas parcelas, elas têm correção, tá, com base na TR mais 1%. Então, pela capacidade de geração financeira da Norcon, esses credores receberão nessas datas. Tá? Sendo que, repetindo só para ficar claro, a parcela até 30 mil reais ela é paga com 60 dias após a homologação. Apenas o valor excedente, né, após o deságio, é pago em duas parcelas, dividido, né, 50%, 50%, e corrigido conforme o plano prevê que TR mais 1%. Pode passar? Credores que tenham valores acima de R$52 mil, esses credores eles vão receber com um deságio linear de 96%, ou seja, vão receber este valor após um período de 24 meses, a partir do 25º mês, em 60 parcelas. Tá? É a capacidade, no caso da empresa, em termos de pagamento. Então, no caso dos credores acima de 52, apenas esses credores acima, não é o valor acima de 50, mas o credor que tem um valor total acima de 52 mil, enquadra-se nessa subclasse e recebe desta forma com esse deságio e neste prazo aí colocado.
Pode passar? Sim, e as parcelas também, que são 60 parcelas, também são corrigidas por TR mais 1%. Pode passar. E os credores ME/PP de classe 4. Esses credores têm a seguinte condição. São considerados total dos credores, independente dos seus valores aqui colocados. Então, os valores até R$14 mil são recebidos também no prazo de 60 dias após a homologação do plano, sem qualquer deságio. Tá? Valores que estejam, ou melhor, o saldo acima de 14 mil e até 52 mil recebe um deságio de 40%. E este valor apurado, isso aqui eu vou dar um exemplo para poder ficar claro, tá? E este valor apurado vai ser pago em 2 parcelas anuais, com 12 e com 24 meses contado da homologação. Também corrigido por TR mais 1%. Tá? Pode passar? E se tiver um valor que ultrapasse R$52 mil, esta diferença sofre um deságio de 90%, mas também é recebida nesse mesmo prazo, ou seja, com 12 e 24 meses a partir da homologação, considerando uma correção de TR mais 1%. Aqui eu vou dar um exemplo só para ficar claro em relação a isso. Vamos dizer, um credor que tenha um crédito de R$80 mil. Tá? Então, R$14 mil ele recebe, sem nenhum deságio. A diferença entre 14 e 52, 38, se eu não estou enganado. Então, ele recebe mais 60% desses 38. Certo? E de 52 até 70, nós temos 18. Então, ele recebe 10% deste valor. Os primeiros 14 mil, ele vai receber com 60 dias da homologação do plano. O restante desse saldo, ele vai receber com 12 e 24 meses, a partir da homologação, também corrigido por TR mais 1%. Tá? Pode passar? Mais ou menos o que eu disse em termos que eu falei de classe 2, aqui fica registrado, que pode existir habilitações posteriores. Então, créditos que sejam reconhecidos no curso da recuperação judicial, após o trânsito em julgado das correlatas ações judiciais, serão habilitados nas classes correspondentes e seguirão a forma de pagamento pactuada nesse plano. Ou seja, não há, e inclusive legalmente não é possível se fazer isso, tratar de forma diferente quem chega depois. Né? Então, o retardatário tem a mesma regra. A única coisa que se coloca aqui é que, obviamente, você tem que ter um ponto de partida. Então, caso essas habilitações ocorram após a justificação do trânsito em julgado, da decisão de conceder a recuperação ao NORCOM, a contagem dos prazos, cada um desses prazos que nós colocamos aqui, de início de pagamento, carência, liquidação, será contada a partir da habilitação, ou seja, de quando ele chega no processo, quando ele habilita o seu crédito. A gente precisa ter um ponto de partida. Tá? Pode passar? Aqui é uma condição que permite exatamente a NORCOM realizar os negócios que ela precisa para poder gerar os valores que irão pagar cada um dos seus credores. Então, aqui eu vou ler, né? Está colocado. A recuperanda está autorizada desde já a alienar, vender, locar, arrendar, dar de pagamento, devolver, onerar ou oferecer em garantia, inclusive garantia judicial, bens ativos e os direitos que sejam parte de seus ativos. Nesse ato estabelece que todos os ativos classificados como bens essenciais listados na decisão judicial disponibilizada nos autos do processo de recuperação judicial, distribuídos sob o número tal, em 11.7 de 22, e isso é porque é uma peça específica que está nos autos, por isso que ela está referida aqui, serão liberados a fim de que a recuperanda concretize novos negócios, a fim de viabilizar uma solução global para a sua reorganização operacional e financeira. A recuperanda poderá alienar ou comercializar seus bens que se encontram listados em estoque, independentemente de nova aprovação dos credores concursais, de forma que entenderem mais eficiente, inclusive extrajudicialmente e diretamente eventuais interessados. A recuperanda poderá realizar operações de reorganização societária, tais como cisão, fusão, incorporação de uma ou mais sociedades, transformação, promover transferências patrimoniais, dissolução ou liquidação entre a própria recuperanda, suas holdings ou qualquer empresa pertencente ao seu grupo societário e econômico,
sempre visando a obtenção de uma estrutura mais eficiente e adequada à implementação das propostas previstas neste plano. Pode passar? A continuidade de suas atividades, implementação, a continuidade de implementação de seu plano estratégico de negócio, desde que observadas eventuais exigências, autorizações e limitações previstas no Estatuto Social Norcom, conforme aplicado. As regras estatutárias da Norcom deverão ser atualizadas sempre que necessário para observar as melhores práticas de governança previstas em lei, sempre observando o disposto na Lei de Sociedade de Exploração, já que a Norcom é SA. Na verdade, aqui, o que a gente está dizendo é o que eu já tinha falado antes. O que ela precisa, aqui está sendo colocado de forma transparente, e a Norcom vai transacionar, vai comercializar, vai vender seus ativos, etc. Primeiro, porque ela precisa dar continuidade aos seus negócios. Segundo, porque ela precisa gerar riqueza, tanto para si, como para pagar os credores. Então, o que está sendo aqui colocado é para ficar explicitado para cada um dos credores essa questão dos negócios. E o segundo parágrafo também foi aquilo que eu falei sobre a necessidade que qualquer empresa tem quando passa por dificuldades. A recuperação judicial é um momento desse, de se reestruturar. Então, ela também está dando notícias, está dando publicidade a cada um dos seus credores de que ela vai se reorganizar, que ela está buscando sua reorganização. É uma forma dela dar publicidade ao que ela pretende fazer. Pode passar? Não antes. Créditos extraconcursais. Nós aqui estamos falando basicamente de créditos concursais, né? Concursais que estão dentro da recuperação judicial. Então é importante também dar notícias do que acontece, porque existem créditos extraconcursais, aqueles que não se submetem à recuperação judicial, que a Norcom também tem e que precisa dar andamento da resolução. Então, fica ressalvado que os créditos extraconcursais não estão sujeitos e não serão novados por força da aprovação do presente plano, sendo certo que a sua reestruturação dependerá de negociações bilaterais com os credores extraconcursais, bem como que nada neste plano poderá desconstituir ou de qualquer forma modificar garantias fiduciárias ou tocadas em favor de credores extraconcursais. É a manutenção da garantia daqueles credores extraconcursais que não se submetem ao plano de recuperação, e aqui da mesma forma a Norcom está dando notícia, está dando publicidade que ela tem que também, a partir da geração dos seus negócios, encontrar a melhor forma de solucionar esses créditos que ela também tem a pagar. Pode passar? Bom, o presente plano de recuperação judicial e o aditivo ao plano de recuperação judicial atendem aos princípios da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência de Empresário da Sociedade Empresária, que é a Lei 11.101 de 2005, garantindo os meios necessários para a recuperação econômico-financeira da empresa recuperante. O plano de recuperação anteriormente apresentado permanece inalterado no que tange a matéria não modificada neste aditivo. Os compromissos, declarações e garantias da recuperanda e dos credores continuarão válidos naquilo que não conflitarem com o que for disposto neste aditivo ao PRJ, porque aqui não tenha sido previsto. Eu acho que é o último, não foi? Foi. Então, esta é a apresentação do plano. Muito obrigado. E aí eu volto a palavra para a doutora Nicole. Bom, a apresentação da empresa está encerrada. A gente abre agora a possibilidade de tirada de dúvidas. Só solicito se alguém... Primeiro, alguém quer fazer alguma pergunta? Só, então, seguindo a sequência, o doutor aqui primeiro, depois a doutora e o terceiro lá. Que levante, fale seu nome, só para a gente constar na ata, né? Para a gente poder... Tem mais um lá, são 4 pessoas então inscritas. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Diego Lima Fortunato, eu represento a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é credora quirografária. Eu ouvi atentamente aqui a fala dos representantes da Norcom e eles falaram e usaram a palavra de forma repetida, que foi a palavra equalizar. Analisando atentamente o plano que foi apresentado, o primeiro aditivo ao plano, eu entendo
cabia perfeitamente essa equalização. Porém, agora, nesse segundo aditivo que foi apresentado recentemente, perto da Assembleia Geral, em relação à classe pirografária, que é a minha classe, nos créditos que ultrapassam os R$52 mil, não existe equalização alguma. Eu queria até me dirigir aos advogados e representantes. Eu entendo a proposta da recuperação, que de fato é recuperar e trazer a empresa de volta para o mercado. Mas se você imaginar que você tem um crédito de 1 milhão, de 2 milhões, e você vai ter um deságio de 96%, ou seja, você receber apenas 4% em 60 parcelas daquilo que você investiu, daquilo que você pagou, daquilo que você tem de crédito, isso não tem equalização. Você tem uns 52 mil, tudo bem que você recebe 30 mil praticamente logo em seguida, e o remanescente, os 22 mil, tem um deságio de 40%, e o que ultrapassa 52 mil vai ter esse deságio de 96%. Que... Desculpa, só pela ordem, qual a sua dúvida? É só porque o administrador deu 10 minutos e a gente tem outros veja, eu entendo, aí mas só qual a sua dúvida aqui, sobre o tá, plano? aqui é um órgão colegiado, então todo mundo tem direito a falar. Não. Então a senhora tem que esperar eu falar para depois a senhora se opor, eu vou colocar. Eu só Aqui a gente não está está. dúvida porque o administrador abriu. Mas a gente não está, entenda, a gente não está numa audiência, a gente está no órgão colegiado. Pela ordem, vamos direto para a sua dúvida, qual é a questão? Então, eu vou falar. Não, o microfone não está gravando, não tem nada aqui não, tá? Então, a minha fala é em relação a... Eu não entendi esse desequilíbrio entre o primeiro aditivo que foi apresentado e o segundo aditivo apresentado. Então vamos lançar na arte exatamente essa questão. A Assembleia. O desequilíbrio entre o plano, o primeiro aditivo e o segundo aditivo que foi apresentado agora às vésperas da Assembleia. Só um momento. Bom, Alguém da empresa para responder? eu vou responder aí, o pessoal da perfil, se quiser, pode concluir. Bom, como o João até falou, a gente fez esse primeiro plano, né? E depois fomos surpreendidos, né, todos, pela pandemia, que fez com que a empresa precisasse se reestruturar novamente na construção de um plano possível para pagamento, porque como a economia foi, né, totalmente influenciada pela pandemia, a Norcom também, que já estava numa situação muito sensível, foi afetada ainda mais. E mais uma vez, como a gente falou no início, a empresa está propondo um plano que é possível ser posto em prática. Não adiantaria a Norcom chegar aqui com uma proposta bonita e não conseguir cumprir. Então, a equalização que o doutor questiona é aquela que a Norcom ela pode fazer e que ela tentou buscar abarcar o máximo de credores possíveis, né? Inclusive, nessa classe a gente consegue alcançar 80% dos credores nesse valor. Então, não foi uma proposta, de forma alguma, uma intenção de lesar os credores ou impensada. Foi uma proposta que foi construída e que levou-se até um certo tempo para se chegar nesse cenário, né? Que a Norcom conseguisse arcar e que abarcasse o maior número de credores possível, tentando aí, que esse ônus fosse aí minimizado. Porque a gente sabe que tem um ônus. A recuperação judicial, ela é um remédio amargo, né? A gente tem consciência disso e é para a empresa também. Então é nesse sentido que essa proposta é colocada, principalmente focando na capacidade da empresa, na capacidade de pagar e no maior número possível de credores para terem seus créditos satisfeitos de uma forma menos lesiva. A recuperação judicial ela não agrada a todos, é um processo que tem essa natureza, não vai agradar a unanimidade de credores, infelizmente, mas é assim que é realizado, é assim que é posto, é assim que o Instituto ele funciona. Porque se não fosse assim, a empresa também não conseguiria sair da própria questão, né, da própria situação econômica. Então, por isso que se faz necessário apresentar um plano que é possível de ser cumprido. Então, se o João quiser acrescentar alguma coisa... Não adianta nada a gente apresentar um plano que não possa criar, vamos modificar para adequar a sua situação. Não adianta porque nós precisamos, estou falando diretamente com o senhor, porque o senhor fez a pergunta, mas nós, como
próprio administrador judicial já colocou, e ele coloca várias vezes ao longo do processo, a empresa ela passa por esse processo de fiscalização ativa. Se a empresa atrasar um pagamento, independente do valor que seja, independente de ter aprovado ou não, pode comprovar então o valor de falência. Então, podemos fazer uma colocação para ajudar a reflexão do pessoal? sim. Pessoal, bom dia. Meu nome é Aderval Gomes, eu sou também representante da Perfil. Importante aqui a colocação do Paulo, mas é importante nós enfrentarmos a realidade de forma objetiva. Nós, na verdade, o plano é matemático, dentro de uma realidade econômica financeira. Não adianta trazer aqui uma proposta que a empresa efetivamente não vai ter. Qual é a lógica de um processo recuperacional? Nós temos os credores da classe 1, que a ideia é minimizar o maior possível impacto social desses credores. Aí você tem duas naturezas: funcionários que trabalharam, que tiveram problemas sérios com a NOCON lá atrás, que precisam ser atendidos. Tem parte do honorário advocatício, que tem também uma natureza, eu diria assim, alimentar, e que também tem que ser considerado, principalmente os trabalhadores. O que é que se buscou na classe 1, que o próprio administrador judicial e a mesa sabe de recuperação? Atender o máximo possível desses credores. Volume e quantidade desses credores. Então, claro que alguns credores sairão aqui insatisfeitos. Faz parte do jogo e a Assembleia, a maioria, de forma democrática, vai decidir o seu destino de recebimento e o destino da companhia. Entendo a sua posição. Bom, você está defendendo os direitos do seu cliente perfeitamente. Ninguém aqui vai sair satisfeito na sua plena. Tá? Porque amanhã nós temos que cumprir o plano, a empresa precisa cumprir o plano, e se ela não cumprir o plano, ela será enrolada em falência. Então não adianta aqui a gente ter que encarar a realidade da companhia. Se nós formos analisar o processo no Brasil, a NOCON, que não era das principais, quase 70%, 80% das companhias de incorporação e construção entraram em recuperação judicial. Não preciso nem citar aqui, porque é um conhecimento de todos. Com relação à pandemia, acabou de desgraçar esse setor. Só nós tocamos aí mais de 3 bilhões e meio de recuperação no Brasil todo. Nós temos mais de 20 processos de recuperação judicial extremamente dolorosos para a companhia e para os credores. Então, voltando aqui, eu acho importante a pergunta que ele fez, porque é importante que a empresa coloque. A partir do momento que você prioriza os trabalhadores e chega na classe 2, na classe 3, desculpa, que você tem um quantitativo também dos ex-clientes da NOCON, que tiveram problemas de entrega do apartamento, atraso, que ficou também isso lá. E você tem credores na classe 3 com valores de 40, 50 milhões. E aí, infelizmente, você opta para atender esses credores que têm um valor inferior, certo? E também precisam ser atendidos, você prioriza os valores maiores, que são em quantidade bem menores do que os valores com valores inferiores. E todo mundo sabe que você tem dois índices de aprovação: quantidade de credores e o qualitativo. A força econômica dos credores significativos é bem relevante. Nós temos credores que nós mantivemos contato e dissemos: a companhia não tem condições de pagar. Mesmo assim, é a melhor proposta para o clube de credores, não especificamente analisando individualmente a situação de cada credor. Então, é entendimento, claro, que algum credor de um fato relevante, com valor expressivo que o cliente do senhor tem, certo? Junto com esse valor, quantos credores menores estão sendo pagos? Então você tira duas opções: ou você prioriza uns credores com valores mais relevantes, dá esse destaque, e aí se desequilibra esses valores, ou você otimiza o pagamento maior de volume de quantidade de credores. E outra coisa, opinião todo mundo tem, matemática é ciência exata. Então todo esse racional feito foi em cima dessa matemática, buscando atender prioritariamente os trabalhadores, com o máximo de valor possível e de forma imediata, o mais rápido possível. E os credores da classe 3 da mesma forma, pegando a maioria desses credores, certo? Para que a gente possa alcançar a aprovação do plano, que é a maioria na classe 1, e na classe 3 é um mix do qualitativo, que é o volume de
de valores acima de 50% e do quantitativo de credores, por isso que houve essa explicação matemática do João fazendo uma linha de corte. Então aquilo ali teve uma racionalidade, né, para que você pudesse trazer o máximo de aprovação para o plano. Infelizmente, alguns com os valores mais expressivos ficarão, eu diria assim, com análise. E aí dependerá do voto e do entendimento. Ok, obrigado. Obrigado. Doutora, por favor. Bom dia, eu sou Raquel Tavares. Raquel Tavares. Eu também tenho um credor, né, da classe 3. A minha pergunta seria semelhante ao Diego. A situação dele é um pouco diferente porque é um crédito de 120 mil, né? Não é um crédito de R$1 milhão, mas é um crédito de 120 mil acima de 52 mil. E a minha dúvida era essa, né? Se ele ia realmente receber, por exemplo, se fosse 100 mil, ele vai receber só R$4 mil e dividido em 60 vezes. Eu acho um pouco injusto também escalonar esse pessoal de 100 mil a 1 milhão nessa distância toda. E a minha dúvida seria se esse credor especificamente de 120 mil, ele poderia renunciar ao seu crédito para ficar pelo menos até 52 mil. Não? Alguém da empresa para responder, por favor. Vai cair. Porque aí pelo menos ele não perderia tanto, não ficaria com 4 mil, ele ficaria até com 52 mil. Mas vai cair justamente no ponto que o Bônus levantou aqui, que é a questão matemática. Porque se a gente abre para os credores acima poderem abrir mão do crédito superior para vir com 52, isso vai ter que somar naqueles de 52. Então, e a matemática... Então não pode renunciar. Não. Mas o valor não é só esse a receber, né? Tem até 30 e só o residual. Eu acho que vai explicar aqui de novo, vou pensar. Bem objetivo, só dizer quanto ela vai receber. Por favor. Nós temos classe 3. 120 mil, 120 É o que mil. você disse mesmo, você está certo. Eu vou só explicar, vou deixar, mas você está certa no seu raciocínio. Porque na verdade foram criadas duas subclasses. Uma de valores de créditos lançados na RJ até 52 mil, que é aquela primeira condição que nós colocamos, que excede o valor de 30 mil, tá? Sem nenhum deságio, etc. E o que exceder isso até 52 mil, há um deságio e recebe de 2 vezes. Isso é uma coisa. Quem tem créditos acima de 52 mil é exatamente o que foi trazido pelo credor aqui. Sofre o deságio de 96%. Tá? É exatamente isso. Por quê? Pelo que o Gomes terminou de trazer aqui e que a doutora Milena complementou. Existe aí, infelizmente, uma lógica econômica. E aí eu vou lembrar para os senhores o seguinte, uma coisa que foi trazida aqui também há pouco. Além de ser uma lógica que trabalha com credores habilitados, ela precisa trabalhar também com credores retardatários, que ainda não chegaram no processo, e que matematicamente também terão que ser satisfeitos. Porque a gente não pode, de jeito nenhum, até porque, numa eventual situação de descumprimento e de falência, todo o nosso trabalho, inclusive dos senhores aqui em termos de recebimento, volta tudo para trás, porque na falência a coisa funciona de forma diferente. Então, entendo, gostaria de fazer diferente, mas infelizmente, porque a senhora colocou, a senhora está correta, né? Por essa questão. É o que a gente trabalha muitas vezes em qualquer coisa, quer seja no nosso trabalho, quer seja em casa, quer seja onde for. A gente faz a conta para cá. Quem é o próximo? Quem tinha esse... Na verdade, minha dúvida seria essa. E Então já está sanado. Mais alguém? Por favor, de pé. Bom dia, meu nome é Oswaldo Martins. Oswaldo Martins. Isso. A minha dúvida é, objetivamente, como a companhia pretende tratar aqueles clientes que estão impugnando? Há alguma previsão? Algo sobre eles? Alguma proposta de Impugnação na forma da lei. Eu posso responder porque eu sou administrador judicial. Não vai ter algum acordo, algo que facilite, de repente pagar a parte da controvérsia, não tem nada previsto isso? Não, tem que seguir conforme está na lei. As impugnações são julgadas, lançamos no quadro e a partir do lançamento no quadro de credores aplica-se a nova ação imposta pelos senhores no plano de recuperação judicial.
Certo. Nada mais diferente disso pode ser feito. Não Não quis faz colocar nada. Não tem. Desculpa, é porque, só esclarecendo, não é uma questão da Norcom não querer fazer diferente, tá? A gente não pode ferir o que a gente chama de par conditio creditário. Eu não posso dar vantagem ou preferência a uma classe determinada de credores. Então, a partir do momento que você tem uma impugnação, isso significa que você ainda está discordando do crédito e discutindo ele. Tudo bem. A partir do momento que esse crédito se transforma em líquido e certo, ele entra para ser pago de acordo com o plano aprovado ou não. Só lembrando o Só seguinte, isso. a impugnação de crédito é um processo incidental. Nós temos hoje mais ou menos 600 impugnações, ou seja, 600 processos incidentais no processo principal. Cada um vai ser julgado e tem uma sentença. Cumpra-se a sentença judicial e aplique-se o que o juiz determinou e eu lanço no quadro nada mais. E a partir daí aplica-se a inovação imposta pelo plano de recuperação judicial, tudo na forma da lei. Dúvidas? Certo. A minha pergunta foi só, se foi claro, só com relação à parte em controvérsia, né? Foi claro, né? Com relação à parte em controvérsia. Existe um valor que já está habilitado em controvérsia. A outra parte que está sendo discutida não é cabe legal. A minha pergunta foi sobre a parte de controvérsia. Se a empresa, ela poderia colocar, se fosse interesse dela, algum plano que falasse que preferisse um acordo ou um pagamento dentro do prazo. Né? Hoje nós tiramos ontem, às 8h59 da manhã, é a hora que a gente faz uma fotografia do que acontece. Então o plano de recuperação é baseado no quadro de credores de todos os julgamentos até a data de ontem, às 8h59. Então, o que não está julgado ainda não faz parte, né? O que está no quadro de credores, ok, vai ser novado de acordo com o quadro, e o que surgir depois entra conforme o que for determinado no plano de recuperação. Mas Ele vai seguir a aprovação. Mais alguém? Doutores, Flávio Rocha, bom dia. Doutores? Por favor. Eu estou representando o único caso que é, vamos dizer assim, único. O nobre doutor ali está representando um conglomerado de apartamentos, unidades. Eu estou questionando apenas uma, que é de uma senhora de quase 80 anos, até anexei não, de maneira cordial apresentei ela, que tem uma filha camada de 39 anos, que na hora não senta, não fala, enfim, todos aqui têm suas histórias, têm suas situações. Porém, esse meu caso, ele é muito atípico, pois ele se trata de vida real, poderia ser qualquer um de nós aqui, nessa sala. Uma senhora que trabalhou sua vida inteira, investiu todo o seu dinheiro neste imóvel em Maceió, sob responsabilidade da Norcom, e simplesmente foi pega agora, de surpresa, com essa situação da recuperação judicial, tentou por diversas vezes um diferencial, não querendo ter ou prevalecer preferencialmente sobre qualquer um, mas eu não posso ser comparado com um senhor que tem quase 40 apartamentos a título de investimento para um que é para moradia, teto digno. Há alguma previsão da Norcom para um tipo de caso como esse? Porque não houve manifestação nenhuma, se ateve-se sempre a se apegar à lei de recuperação judicial, que, diga-se de passagem, é extremamente falha no sentido básico da coisa, porque eu entendo que favorece mais os proprietários e aqueles que tem casos e casos, mas deveria ter um lado um pouco mais humano nessa história. Isso foi visto, isso foi considerado, foi deliberado pela empresa? Assim, qual é o empreendimento dela? É o Ponta Verde. Ela recebeu o apartamento, não foi? Não, o apartamento inclusive foi completamente adaptado, foi preparado para isso, para uma cadeirante e uma senhora idosa. Próximo ao recebimento... O crédito do senhor deve ser questão de atraso de obra, isso, juros. exatamente. Então, essa é a lógica da gente. A gente priorizou. A Norcom, ela não deixou de entregar uma unidade para nenhum credor. Todas as unidades foram entregues. Mas a dela lá continua pronta, até onde eu tenho conhecimento, está lá fechado, até por conta das adaptações. Eu acho que eu conheço o caso do senhor, cara. Lá tem uma questão até de inadimplência dela, de uma parte.
mas, enfim, isso foi abarcado justamente nessa lógica de que esses créditos acima, nenhum credor vai ser prejudicado por desembolso de rescisão, zero, nenhum credor vai ser prejudicado disso. O que vai ser, nessas questões de acima de 52 mil, é justamente isso, juros de obra, multa contratual, que realmente houve um atraso, né, na entrega e está sendo equalizado isso agora. Mas aí ela caiu na parte e perdeu justamente o conceito. Então é uma coisa que ficou meio dúbia, não ficou muito claro como é isso. O crédito dela é acima de 52 mil. É quase. E o imóvel em si, né? Ok? Está encerrado a fase de dúvidas. Dando prosseguimento à nossa Assembleia de Credores, iremos agora para a votação. Então, solicito aqui os colaboradores que preparem aqui os tablets, abram aqui a sessão de votação. Eu solicito que a gente faça a votação por fileiras, né, das cadeiras, que nem avião, né? Levanta aí a segunda fileira, vem, volta, depois sucessivamente, até para evitar tumulto. Chegando aqui à frente, vai ser aberto aqui a tela de votação e cada um vote de acordo com o que está na sua consciência e dentro do que está previsto aí, representando o seu cliente ou a própria pessoa. Só aguardar um pouquinho. Pessoa de bem, as pessoas de bem, vendo ele, obviamente, a prática não. Ele não vai nem apresentar. Ok, a primeira e segunda fileira podem vir aqui à votação. Temos quatro tablets aqui com o sistema aberto. Terceira, quarta fileira. Nada.
Não sabe. Só que eu também não a terceira, Sim? imagina. Imagine sem. Fazer as coisas. Porque como não está todo mundo só negativo, fazer uma manifestação. Então, mas não estou falando da Quinta e sexta fileira, por favor. Eu vi essa sacola. Foi aprovado da saúde, uma área de Mas no muito tempo. Fisioterapia. Não, muda ao contrário. Restante das fileiras podem vir votar, por favor. vai esperar o resultado, né? Se você quiser esperar. Estão chamando por fila aqui. Está chamando por nominal. Cíntia são 70. Não é dessa
como representado. Eu voto por aqui. Vou fazer porque não dá. Está finalizando, já que a gente só teve um erro só no anterior, no representante, a questão já está sendo soltada. Também não apareceu essa informação. Tá. Bota para esse Não, 108 trabalhistas. Atenção, desculpa a demora, nós tivemos aqui uma falha aqui no sistema, que estavam faltando 3 procurações e um advogado, já foi corrigido, está encerrada a votação, nós vamos agora fazer a apuração do quórum aqui, do que foi votado pelos senhores. Bom, classe 2 nós não temos. Aumenta um pouco. Vai sair. Então leio por aqui. Qual o percentual, olha, por favor? Volta, vai passar por lá. Peraí, pode dizer. A primeira tela vai passando, por favor. Classe 1. Classe 1 está aprovada com 98,71%. 98,71%. Classe 3. 53 pessoas aprovaram. Na classe 3, 86% dos créditos aprovados, o valor de R$ 52.133.715,88. E 191 pessoas aprovaram. Na classe 4, MEVP, 24 pessoas aprovaram, total de 100% dos participantes. Bom, então está aprovado o plano de recuperação judicial da NORCOM. Nós vamos agora finalizar a ata e todas aquelas pessoas que deram o nome aqui, depois compareçam aqui à frente para assinar a ata. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a nossa Assembleia.
Se quiser assinar, não para poder assinar. Obrigada. Daí isso a gente tá liberado, né? Isso é só representante de cada classe que vai tá liberado. A outra vez também foi assim. Mas se quiser assinar, Aqui? Por aqui? Não, pera aí, eu tô procurando um REC. Eu acho que é onde